E Caio, como está a sua visão para os fundos de tijolo? Nos fundos de tijolos, eu entendo que a parte operacional está em um patamar saudável em praticamente todos os setores. Temos visto aí vacância estabilizada em shoppings, em galpões logísticos, mesmo nos escritórios ali que foram os mais penalizados nos últimos anos, encontramos aí uma taxa de ocupação crescente nos últimos trimestres. Então essa parte operacional que promove ali os rendimentos mais recorrentes, né, dos fundos, na minha percepção está saudável. No entanto, esses fundos de tijolos foram os que mais sofreram ao longo de julho, ao lado dos hedge funds, multi-estratégia, dado o perfil beta dos fundos. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora da seleção, entender que em ambiente de volatilidade os fundos de tijolos tendem também a variar um pouco mais. E diante dessa correção nas cotações, entendo que alguns deles abriram oportunidade para ponto de entrada. Então, vale a pena o investidor dar uma olhada em alguns fundos de tijolos, especialmente olhando para o médio e longo prazo. Além dos temas que a gente falou aqui, Caio, o que mais pode estar ali no radar dos investidores em fundos imobiliários? É interessante notar a recente quantidade de propostas ou assembleias envolvendo incorporação, aquisição ou fusão dentro do mercado de fundos imobiliários também, Paula. Nós enxergamos uma aceleração desse movimento nos últimos 2 ou 3 meses, tanto fundos propondo a aquisição de outros fundos, portfólio de outros fundos, quanto as próprias gestoras tentando aperfeiçoar ou unificar veículos da própria casa. E isso envolve a participação dos cotistas também, porque os cotistas devem aprovar ou não em assembleia. Pode existir uma geração de valor ou não, a depender da proposta da gestora. Acho legal o investidor ficar atento a isso para suas próprias posições, dado que tem uma pertinência de rendimento, tem uma pertinência de potencial de valorização de cota, questões tributárias, questões de custos dos fundos. Então, é natural em um mercado desafiador que exista um movimento de consolidação. Então, os players mais dominantes, mais capitalizados, tendem a absorver os players mais sensíveis, né, a esse tipo de mercado. Então, é natural. A questão é o investidor saber escolher ali se aprova ou não aprova esse tipo de assembleia, esse tipo de fusão. Acho que pode ser um tema pertinente aí para o segundo semestre também. E agora, falando de carteira, queria que você comentasse um pouquinho aí de uma das indicações, o que você mudou, como é que você está fazendo essa estratégia para os fundos imobiliários para agosto? Legal, Paula. Nós incluímos o fundo HSI Malls, o HSML 11 na carteira Empíricos Top 5 FIIs. É um fundo de shoppings já conhecido no mercado, um portfólio diversificado, o fundo existe desde 2019, aí listado em bolsa. Nossa percepção é que existe uma característica tática para esse movimento. O fundo teve uma correção exagerada na nossa percepção no mês de julho e hoje oferece, na nossa percepção, um prêmio de 2 dígitos, uma perspectiva de ganho de capital, além de um dividend yield que deve ser crescente ao longo do segundo semestre. Então, o HSML 11 é a nossa principal indicação para mês de agosto.